Damos hoje início à revista do ano de 2022 e começamos com um evento que mudou o mundo, a guerra na Ucrânia. É a maior batalha na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial e ainda não tem fim à vista. Entre soldados russos e ucranianos e ainda civis, milhares de pessoas morreram nestes últimos 10 meses, marcados pela dor, destruição e a incerteza do que o futuro reserva. Os acordos de Minsk, estabelecidos em 2015, faziam recear que Moscou tivesse encontrado a desculpa perfeita para uma invasão militar. Vladimir Putin anunciou há instantes que vai reconhecer como independentes as regiões separatistas da Ucrânia, Donetsk e Lugansk. 3 dias depois, a região do Donbass é alvo de uma operação militar especial, nome que Putin sempre deu a este conflito. De madrugada trouxe aquilo que o mundo mais temia. A Europa é agora palco de uma guerra. A Rússia atacou várias cidades da Ucrânia. Volodymyr Zelensky decretou lei marcial em todo o país. Todos os homens entre os 18 e os 60 anos foram convocados para defender a soberania da Ucrânia. Desde esse fatídico dia, as sirenes de ataque aéreo não param de soar. Milhões de ucranianos passaram a viver em bunkers, estações de metro ou num qualquer espaço debaixo de terra onde o perigo aparentava ser menor. Uns metros mais acima, outros tantos milhões abandonaram tudo o que tinham. O pessoal já está dentro aqui de um trem. Olha só a situação dos moradores que tentam fugir de Kiev nesse momento. Para o início da tarde, tem uma multidão aqui dentro do trem, para um lado e para o outro. A Record TV acompanhou de perto o drama dos refugiados. A bordo de um comboio, nas estações ou em autocarros, a sua televisão estava lá para dar voz aos protagonistas da fuga. Every day we sleep on the ground. At home we not sleep because it's not normal, not real. We hear this every time rockets or another would come in plane. And bomb is not normal. Pela estação de Dvorzhek passam diariamente milhares e milhares de refugiados ucranianos. São sobretudo mulheres, crianças e idosos. Milhares de ucranianos encontraram a paz em Portugal. Até ao final do mês de novembro, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tinha atribuído mais de 55 mil proteções temporárias a pessoas que fugiram da guerra. Uma delas é a Alessandra, de 33 anos, residia em Kharkiv e agora a morada diz Leiria. Came here without nothing, without clothes, without food, without money, and the people met us. They give us shelter, they give us food, they give us support. As ofensivas russas atingiram praticamente todo o território ucraniano sem dó nem piedade. Ataques que deixaram bebés por nascer, crianças órfãs e pais a despedirem cedo demais dos filhos. A maioria das vítimas morreram na sequência de explosões a grande escala, com artilharia pesada e ataques aéreos. Mas não só. Pelo menos em Bucha, Borodianka, Izium e Irpin, foram relatados horrores idênticos aos praticados durante o Holocausto. Após a retirada das forças russas, o mundo foi abalado com imagens de corpos espalhados pelas ruas, de mãos e pés atados e de olhos vendados com sinais de tortura. Episódios fortemente condenados pela comunidade internacional, que apela nos dias de hoje à criação de um tribunal especial para julgar os crimes da guerra. A Rússia tem-se debatido com as pesadas sanções de que é alvo por parte do Ocidente, mas também com a guerra ucraniana. As tropas chegaram a estar perto de Kiev, mas nunca conseguiram tomar a capital de assalto.
O mesmo não aconteceu com a região do Donbass, que se estende desde a estratégica Mariupol no sul até à fronteira norte da Ucrânia. O elevado nível de destruição da cidade portuária levou Kiev a apelar a um cessar-fogo na região para retirar mulheres, idosos e crianças. Para trás ficaram milhares de mortos e os combatentes entrincheirados no complexo siderúrgico em Azovstal. Acabaram por se render e, de vez em quando, são trocados por prisioneiros russos na Ucrânia. A guerra às portas do território da NATO despertou ainda mais os receios do Ocidente quanto às intenções da Federação Russa. A tradicional neutralidade militar da Suécia e da Finlândia caiu por terra depois da invasão à Ucrânia e lançou o debate sobre a maior reforma na defesa da NATO desde a Guerra Fria. Helsínquia e Estocolmo apresentaram as candidaturas para a adesão à aliança, mesmo sob a ameaça do Kremlin com uma eventual guerra nuclear total, face à possível expansão e posicionamento de armas dos aliados junto das fronteiras russas. O diálogo entre Moscou e Kiev para um plano de paz esteve sempre longe de ser concretizado. O mais próximo que se alcançou entre as duas nações pôs fim à possibilidade do agravamento da crise alimentar à escala global. Durante várias semanas, milhões de toneladas de cereais ficaram retidos nos portos do sul da Ucrânia devido ao bloqueio russo. A navegação segura dos navios de carga só foi possível com um acordo mediado pelas Nações Unidas e Turquia, selado com um breve aperto de mão do ministro das Infraestruturas ucraniano, Alexander Kubrakov, e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Os especialistas em relações internacionais esperavam que o acordo dos cereais fosse uma escada para a retoma das negociações, mas as notícias diárias davam conta da continuação do derramamento de sangue. Num dia de fortes bombardeamentos, a Rússia acusa a Ucrânia de ter feito dezenas de mortos no ataque a uma prisão em Donetsk. Várias pessoas perderam a vida em ataques aéreos em Kharkiv e Nikopol. Um ataque a uma caravana humanitária tirou a vida a mais de 2 dezenas de pessoas na Ucrânia. Em Dnipro, um bombardeamento russo fez mais de 1 dezena de mortos. Num avanço relâmpago, a resistência recupera cerca de 4.000 km² de território a sul. Surpreendido pelo avanço de Kiev, Vladimir Putin convocou 300.000 cidadãos de reserva para reforçar os contingentes destacados na operação especial. Os recrutas vão receber obrigatoriamente treino militar adicional, com base na experiência militar em operações especiais, antes de partirem para as unidades. A mobilização militar parcial gerou um grito de revolta na Rússia. Milhares de homens fugiram do país, outros tantos acabaram detidos. Praticamente em simultâneo, os governos pró-russos na Ucrânia organizaram referendos sobre a anexação das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Mas o exército ucraniano não se deixou intimidar. Reconquistou Liman, libertou cidades em torno de Donetsk e de Kharkiv e reforçou os avanços em direção a Kherson, onde se esperava a maior batalha desde o início da invasão. As dezenas de canais de água, a lama e o frio arrefeceram os confrontos e, após a Rússia ter ordenado a retirada massiva de civis para a margem esquerda do rio Dnipro, também os soldados partiram. A população esteve à espera dos nossos soldados e de todos nós. Por isso, o que é que eu posso dizer? É um excelente dia, foi um trabalho fantástico das nossas tropas. A satisfação de Zelensky teve horas contadas. Em tom de represálias, Kiev foi a primeira de muitas cidades a ficar debaixo de fogo. Foi também nesse dia que o planeta susteve a respiração. Numa pequena vila polaca, junto à fronteira ucraniana, a queda de um míssil da Rússia tirou a vida a 2 pessoas. Seria esta uma ameaça direta à NATO? A Rússia descartou desde o primeiro momento qualquer responsabilidade. Em poucas horas, os líderes da aliança concluíram que nada apontava para uma ação deliberada de Moscovo. É muito provável que tenham sido mísseis do sistema aéreo ucraniano. Mas isto não é culpa da Ucrânia. A Rússia é, em última instância, a responsável por continuar esta guerra ilegal contra a Ucrânia. Uma guerra que, com a chegada do frio, ganhou outros contornos. Com cada vez mais centrais de energia em destroços e cidades às escuras,
O governo ucraniano afirma que o objetivo do Kremlin é congelar a Ucrânia até à submissão num golpe de genocídio. Em 10 meses de invasão, contam-se já mais de 600 mil milhões de euros em prejuízos na Ucrânia. O número de vidas perdidas, esse ninguém o sabe dizer. Talvez sejam precisos anos para contabilizar tudo o que esta guerra causou, menos a dor, porque essa é desmedida.